Uma das maiores brincadeiras feitas com o Palmeiras é o fato de nunca terem conquistado um Mundial. Mas será mesmo que não conquistou? Fique ligado no vídeo de hoje. Salve, salve futigamados, sejam bem-vindos ao canal e aqui nós traremos curiosidades, notícias e muito mais sobre o esporte mais apaixonante do mundo. No vídeo de hoje nós iremos trazer a história da Copa Rio de 1951. Um ano após a tragédia acontecida na Copa do Mundo de 1950 no Brasil, em 1951, a antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos, teve a ideia de organizar um torneio intercontinental que reuniria as melhores equipes do mundo para realizar um torneio que seria equivalente ao formato da Copa do Mundo, o que seria uma espécie de Copa do Mundo de clubes. O torneio foi disputado no Brasil entre os meses de junho e julho de 1951 e contou com 8 equipes: Palmeiras, Vasco, Juventus da Itália, Estrela Vermelha da Iugoslávia, Sporting campeão português, Áustria Viena campeão da Áustria, Nacional campeão uruguaio e Nice campeão francês. Esse torneio foi a primeira tentativa de um grande campeonato internacional de clubes que teve grande repercussão mundial. A ideia no princípio era trazer um representante de cada país que participou da Copa do Mundo, mas devido a problemas de logística e desistência de algumas equipes, como por exemplo as que vieram da Inglaterra e Espanha, que foram substituídos pelos clubes da Áustria e da França, o formato acabou se adaptando a 8 clubes, sendo que o primeiro critério para a escolha seriam os times dos países com melhor colocação na Copa do Mundo do ano anterior, com exceção feita aos times de Portugal e França, que foram escolhidos apesar dos países não terem participado da Copa do Mundo de 1950. O torneio não foi organizado pela FIFA, mas teve a chancela da federação para que acontecesse no Brasil. Palmeiras e Vasco foram escolhidos para representar o Brasil por terem sido campeões dos dois principais campeonatos estaduais do Brasil, o Paulista e o Carioca, e as demais equipes foram campeãs nacionais em seus respectivos países, com a exceção da Juventus, que veio ao torneio substituindo o campeão italiano Milan. O torneio foi patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e todas as partidas foram disputadas nos estádios do Maracanã e Pacaembu. Os clubes foram divididos em 2 grupos com 4 equipes cada, sendo que todos se enfrentariam apenas uma vez, avançando para as semifinais os 2 melhores de cada grupo. No grupo 1 ficaram Palmeiras, Juventus, Estrela Vermelha e Nice. A Juventus se classificou em primeiro lugar do grupo com 3 vitórias e 6 pontos, sendo que no período, cada vitória valia apenas 2 pontos, e o Palmeiras passou em segundo lugar com 2 vitórias e 4 pontos. Estrela Vermelha e Nice foram eliminados. No grupo B, ficaram Vasco, Áustria Viena, Sporting e Nacional. O Vasco passou em primeiro lugar com 3 vitórias e 6 pontos, e o Áustria Viena passou em segundo lugar com 2 vitórias e 4 pontos. Todas as partidas desse grupo foram jogadas no Maracanã, e todas as partidas do grupo 1 foram jogadas no Pacaembu. Nas semifinais, o primeiro lugar do grupo 1, Juventus, enfrentou o segundo lugar do grupo 2, Áustria Viena, em 2 partidas. No primeiro jogo, houve um empate em 3-3 e no segundo jogo, a Juventus venceu por 3-1 e avançou para a final. Na outra semifinal, o Vasco, primeiro lugar do grupo 2, enfrentou o Palmeiras, segundo lugar do grupo 1. No primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 2-1 e na volta, um empate em 0-0 fez com que o clube paulista avançasse à final. Na grande decisão, o Palmeiras venceu a primeira partida por 1-0
E na volta, houve um empate em 2-2, fazendo com que o Alviverde ficasse com a taça. Mas a pergunta que não quer calar é: a Copa Rio de 1951 pode ser considerada um mundial? Isso é um tema muito difícil, mas na opinião aqui do canal, não pode ser considerado, e vamos explicar os motivos. É até possível considerar a Copa Rio de 1951 um campeonato de caráter mundial, por ter sido disputado entre equipes campeãs de várias partes da América do Sul e Europa. Mas em nossa opinião, não pode ser comparado ao Mundial de Clubes como conhecemos hoje, principalmente devido à forma de escolha das equipes. Como na época não existiam os torneios que conhecemos como Copa Libertadores e Liga dos Campeões da Europa, que de fato trariam a credencial de campeão continental, os critérios adotados foram escolher os melhores times dos melhores colocados nas Copas do Mundo, o que até considero um critério aceitável, mas vale lembrar que esse torneio não trouxe exatamente nem quem eles realmente queriam trazer, como por exemplo os campeões de Itália, Suécia, Inglaterra e Espanha, que em alguns casos até preferiram por opção não virem participar do torneio. Além disso, tem outro fato, que os representantes escolhidos no Brasil não foram escolhidos com um critério tão objetivo. Digo no fato de que não foram escolhidos, por exemplo, um campeão brasileiro, até pelo modo com que as competições eram organizadas na época. Aqui não estamos colocando o fato de a FIFA não estar à frente do torneio, até porque se for assim, os títulos de 62 e 63 do Santos, do Flamengo em 81, do Grêmio em 83 e de 92 e 93 do São Paulo também não poderiam ter sido considerados mundiais, já que a entidade não organizava a competição, que só foi oficializada em 2000. Mas muitos podem se questionar: mas por qual motivo os intercontinentais disputados entre as décadas de 60 e 90 podem ser considerados mundiais e a Copa Rio de 1951 não pode? Bom, primeiro, pois na década de 60 começaram a ser disputadas a Copa Libertadores da América e também a Taça dos Campeões Europeus, a atual Liga dos Campeões da Europa, que chancelavam seus campeões como o melhor time do continente, credenciando a disputar o título mundial, assim como acontece no torneio hoje em dia. Já vimos muitos comentários do tipo: mas nessa época, só os sul-americanos e europeus disputavam o Intercontinental. Como pode ser considerado mundial sem equipes de outros continentes do mundo? Essa pergunta pode até fazer sentido, mas na realidade do futebol ela não faz nenhum. Eu devolveria a pergunta para a pessoa da seguinte forma: desde que o Mundial passou a adotar equipes de outras partes do mundo, quantos times fora da América do Sul e Europa foram campeões? A resposta é nenhum. Desde que o futebol foi inventado, esses sempre foram os continentes que dominaram o esporte, e ainda mais naquele período, ter times de fora deles não faria a menor diferença nos resultados. Com o passar dos anos e crescimentos de outros grandes centros no futebol, isso até pode mudar, mas até o momento ainda não foi visto. Vale ressaltar que este é apenas um vídeo opinativo que representa a visão do canal sobre o torneio, mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. A Copa Rio de 1951 pode ser considerada um mundial? Se sim, por quê? Se não, quais seus argumentos? Estou muito curioso para saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Peço a gentileza, caso tenham gostado do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!